Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Chris Sayeg e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Flerte Flamingo é um grupo formado em 2015 em Salvador. Com o passar dos anos, foram desenvolvendo uma sonoridade única, baseada na mistura do rock com o balanço e a cadência de ritmos tradicionais da Bahia, como o Ijexá e o samba reggae. A banda já conta com uma discografia de 6 EPs e, em 2022, decidiu migrar para São Paulo em busca de uma nova audiência e de novos desafios. No episódio de hoje, eu converso com o vocalista e compositor Leonardo Passov sobre a canção Calo na Garganta, presente no EP Truques Velhos para Cachorros Novos. Eu sou Leonardo Passov, eu vim de Salvador, moro aqui em São Paulo desde o começo desse ano e eu dedico basicamente entre 80% e 90% da minha energia criativa ao Flerte Flamingo, que é o projeto que nos trouxe para cá, eu e o baterista Igor Quadros. Aqui nós recrutamos outros 2 membros e dirijo um Honda Fit 2015. Falando agora sobre a música Calo na Garganta, queria te perguntar como que surgiu a ideia para essa música e se você se lembra do dia em que você começou a compor ela. Me lembro vividamente, sábado de manhã de dezembro de 2019, se não me engano, 6 de dezembro. Na noite anterior, nós íamos fazer um show, era o último show do ano, e naquela época em Salvador tinha uma espécie de maldição do último show do ano, que alguma coisa dava errado. Nos outros anos a gente tinha conseguido contornar, teve uma vez até que o show foi encerrado por um morador do prédio vizinho que não queria que tivesse acontecendo o evento e apareceu lá com uma arma. Mas isso foi 2 anos antes. Nesse ano de 2019, simplesmente o som morreu. E não aconteceu o show. Isso desencadeou uma série de eventos decepcionantes naquela noite. E eu acordei em casa, incrédulo que tudo aquilo tinha acontecido. Peguei o violão, com aquela sensação de absolutamente tudo sem resolução, sem desfecho. E comecei a brincar com 4 acordes que entre si causavam sempre uma sensação de preparação, mas nunca de resolução. Como nessa canção eu tinha já decidido de cara que eu ia ficar nesses 4 acordes, que eu não ia sair daí, que eu ia ficar circulando, para dar essa sensação que a letra transmite de que você tá girando em torno do próprio eixo, correndo atrás do próprio rabo, né? Eu fiquei muito mais livre para construir melodicamente e liricamente, porque eu sabia que a base de acordes ia ser a mesma. Eu faço tudo tão direito, mano. Perto de você parece tudo tão errado. Tá certo que não é muito educado ir pra casa sem se despedir, mas cabe um pouco de compreensão, meu bem. Eu sinto falta do suor da palma da sua mão. Não pode ficar tudo assim sem resolver. E isso deixou as melodias mais livres. Eu comecei a construir as melodias junto com as letras, porque eu sabia muito bem o que ia estar acontecendo, aquilo ia estar segurando a barra e eu experimentei mais livremente. Acabaram tendo algumas frases mais longas, alguns lugares de pausa, assim. Algumas melodias eu acabei repetindo sem nem perceber, quando eu falei, rapaz, é que eu tô cantando a mesma coisa que eu tinha cantado, porque eu construí muito mais voltado para a frase que eu estava falando, para as palavras que eu estava escrevendo, do que necessariamente para a melodia que estava sendo cantada. A construção desse EP foi feita em paralelo ao que a gente vinha fazendo. Na época a gente estava lançando Espero Que Você Entenda. Logo depois começou a produção do nosso primeiro lançamento com o Rocambole, que foi Outras 2 Músicas, de Flerte Flamingo. Enquanto isso, esse EP estava sendo ali maturado como um vinho no barril. E a ideia era
caminhar em paralelo à proposta estética que a banda tinha naquele momento, que era o básico de bateria, baixo, guitarras, teclado, voz, às vezes uns elementos percussivos, como tinha no Espero Que Você Entenda. E como esse EP foi feito em paralelo, a gente pensou, não vamos seguir aquela proposta já clássica de banda. Não vamos centralizar no bateria e baixo com guitarra e teclado por cima. A gente centralizou tudo na voz e no violão, buscando uma proposta que, naquele momento, a gente queria algo mais minimalista, né? Nisso, a gente falhou miseravelmente. Como eu estava lhe contando, foram dezenas, às vezes centenas de canais em uma faixa. E por colocar elementos assim que circundavam, orbitavam o centro, que era a voz e o violão, esses elementos funcionavam como enfeites, né? Penduricalhos numa árvore de Natal. E ali você tem a voz e o violão constantemente acontecendo, entre um efeito de alguma coisa, uma buzina, alguém falando, né? Nas outras faixas tem bicicleta passando, carro, xilofone. A sensação pro ouvinte é como uma pessoa sentada na varanda de uma casa, assistindo o dia nascer numa rua pacata da cidade do interior. Eu quero que, se a pessoa feche os olhos, ela pense que ela está ali sentada com um jornal ao alcance das mãos, uma rua de paralelepípedo, passa ali um carrinho de sorvete, esse tipo de coisa. E quando a pessoa está sentada numa varanda, sem nenhum compromisso, assistindo talvez uma manhã de sábado ou domingo nascer, ela tem muito tempo para pensar. No próprio EP você vê alguns excertos ali que surgem quase como devaneios da pessoa que está vivenciando aquela experiência. Você tem no final da primeira faixa, tem no final dessa também, mas é um pouco diferente. E essa parte de um lugar muito etéreo, né? A voz que vem ali filtrada, junto com um pianinho. Pra ver se passa o tempo. Quem sabe isso me ajuda a perceber. E logo na sequência, esse pianinho e essa voz são interrompidos por uma espécie de timer, e aí você pode interpretar como sendo, por exemplo, alguma coisa que estava no forno e ficou pronta, né? Essa música, a gente sempre comentava que era a música, se o EP era uma manhã, essa era a música mais próxima da hora do almoço. E o final é o momento em que tá todo mundo na cozinha terminando de cozinhar. Esse é o momento em que um falatório e a presença do mundo externo tira o personagem do devaneio e joga ele na faixa de fato, que é quando a voz entra no lugar onde ela deve estar na música e os elementos todos entram. Eu faço tudo tão direito, mano. Perto de você parece tudo tão errado. A gente tem aí a presença da bateria eletrônica. Ela vem acompanhada do baixo. E o que tá assim mais aos olhos é, além disso, o violão, a voz e sintetizadores e pianos que fazem ali pontas, fazem linhas, né? Mas aí a gente tem também, juntando-se ao timbre do violão e dando esse suporte nos acordes, tem guitarras bem baixinhas fazendo ali umas puxadinhas de acorde e tal. E a gente tem diversos efeitos também. Você tem aí um isqueiro sendo acendido, uma pessoa simulando que está fumando e soltando um ar. Eu acho que tem também chaves e cadeados, uma série de elementos que, mesmo que o ouvinte não necessariamente os perceba, isso traz assunto e mantém a sensação, mesmo que subconscientemente, de que novas informações estão sendo apresentadas e mantém ali a atenção.
Essa mistura entre beats mais eletrônicos e elementos mais orgânicos é algo que vocês já faziam antes? Foi uma novidade nesse EP? Foi um resgate de um EP, assim. A primeira coisa que a gente lançou, na verdade, foi um EP totalmente caseiro, na verdade, 66% caseiro, chamado Duas Músicas de Flerte Flamingo. Esse EP foi uma versão lo-fi de Ladinho, que é a nossa música que teve assim, mais streams e plays, e é uma versão reduzida dela, e antes dela vem uma intro que é completamente lo-fi. A gente fez essas duas faixas, foram feitas no mesmo software, né, no mesmo programa, o Ableton. Na época, Fernando Tavares, que foi quem produziu esse EP junto com Felipe Vaqueiro, produziu o Truques Velhos para Cachorros Novos e, portanto, Calo na Garganta, ele era da banda, Fernando. Ele era o guitarrista, fundou o grupo junto comigo e sempre gostou muito de mexer no Ableton. A gente já tinha essa experiência do lo-fi muito por causa de Fernando. Só que depois desse EP, Duas Músicas de Flerte Flamingo, a gente não fez mais nada lo-fi. Depois veio Postura, totalmente gravado em estúdio. Na sequência, o mais Duas Músicas de Flerte Flamingo, que foi a trilogia foi encerrada com outras duas músicas de Flerte Flamingo, tudo gravado em estúdio. Espero que você entenda, também foi gravado em estúdio, Criatura do Mal. E a sonoridade, portanto, muito mais orgânica. A gente não usava elementos eletrônicos. No máximo, assim, efeitos sonoros, mas que a gente extraía do próprio teclado, de um sintetizador, de uma guitarra com pedais e tudo mais. Não tinha nada construído diretamente num software, como tem nesse caso de uma bateria feita inteiramente eletrônica, ou efeitos especiais que a gente pega da própria biblioteca do programa, né? Então, não foi necessariamente uma novidade para quem já acompanha desde o inicinho e nem um terreno completamente inexplorado para a gente, mas em termos dos trabalhos que tiveram mais atenção dos ouvintes, é uma novidade. Foi muito interessante, porque é uma coisa muito difundida atualmente, tem muita gente misturando a sonoridade orgânica à sonoridade eletrônica. E quando a gente chega para fazer isso, de certa forma, para entrar para esse clube de pessoas que estão mexendo com esse tipo de mistura, a vontade sempre é de não cair no mais do mesmo. A gente tem sempre essa vontade, não de inventar a roda, mas de buscar algo original, de apresentar algo que quando a pessoa escute, fale, não, são esses caras, isso aí é Flerte Flamingo. Tem um pianinho que a gente gravou, que ele soa bem como piano mesmo. Às vezes ele se mistura com o synth, mas esse piano, ele tem uma sonoridade que remete muito ao início dos anos 60. Você pegar os 3, 4 primeiros discos de Jorge Ben, tem uns pianinhos ali no Sacundim Bem Samba, no próprio Samba Esquema Novo, e a presença desse piano, inclusive é ele quem dá a espécie de frase final nessa transição, que na sequência entra de vez pandeiro, cavaquinho, bandolim, cachixi, reco-reco, sabe, uma enxurrada de instrumentos tradicionais do samba. Devagar, e Peter, Paul e Mary já com calo na garganta. Não adianta, eu não me importo onde é que eu vou, desde que seja com você. Peter, Paul e Mary é um trio folk dos anos 60 que faziam um trio de harmonia vocal muito bonito. Inclusive assisti um filme dos Coen Brothers que chama Inside Llewyn Davis, com aquele Oscar Isaac, que ele interpreta um cantor folk tentando fazer sucesso, tentando crescer na música. Tem uma parte assim levemente irônica que ele encontra um produtor, um empresário, que sugere a ele
fazer a barba e deixar um cavanhaque, porque ele tava querendo montar um trio, 2 homens de cavanhaque e uma mulher. E o cara não fala o nome no filme, só que o músico recusa. Ele fala, não, vou seguir com minha barba e vou fazer meu trabalho solo. Quem presta atenção e sabe mais ou menos o que tá acontecendo, pela época, ser 1961, aquele empresário tava querendo formar Peter, Paul e Mary. Eu acho Peter, Paul e Mary um som muito de estrada. Eu, quando vim de Salvador pra cá, eu vim pela estrada, né? Foi uma espécie de aventura que eu queria fazer. Já tava com tudo programado, já tinha vindo antes de avião, alugado um flat pra ficar. Mas na hora de trazer todas as minhas coisas, eu voltei pra Salvador, enchi o carro de coisas e vim sozinho, descendo a costa pela BR-101, desci sul da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Foram 5 dias na estrada e nesse período eu ouvi muito folk, eu ouvi muito country, muito Rolling Stones também e no mínimo uns 3, 4 discos de Peter, Paul e Mary. A música nessa época já estava escrita, mas eu já tinha, na hora que eu escrevi, por gostar muito de viajar pela estrada e antes de vir pra cá, viajava muito pelo interior da Bahia, eu sempre ouvia esse tipo de música na estrada. O que eu quis dizer quando eu trouxe isso na letra é que a viagem que não aconteceu, a viagem que o eu lírico queria fazer de carro com a pessoa que foi ali o objeto da decepção, ia ser do jeito que a pessoa queria, ouvindo as coisas que eles queriam, e eles iam ouvir tanto Peter, Paul e Mary que eles iam acabar com um calo na garganta de tanto tocar no carro. E eu acabei até renovando meu carinho pelos discos de Peter, Paul e Mary e descobrindo novas coisas de Peter, Paul e Mary. Recomendo para qualquer pessoa escutar Peter, Paul e Mary. E é essa sensação de constante movimento, como na estrada, porque quando eu tô na estrada, eu não necessariamente quero chegar logo. Eu quero seguir na estrada e aproveitar a estrada. Isso foi uma coisa que eu aprendi desde cedo com meu pai, principalmente se você já sabe para onde você tá indo. Se você sabe onde é o lugar que você vai, se você tá acostumado a ir pra lá, aproveite o caminho e curta enquanto ele dura. Teu cheiro no cinto do banco do carro é só mais um porquê. Entram juntos ali uma gaita, que eu acho que é o que fica mais evidente, e também tem uma guitarra baiana. Só que ela soa muito pouco como guitarra baiana, porque a gente colocou tanto efeito e a linha, né, a melodia que é tocada na guitarra baiana não é característica de guitarra baiana. Você não ouve ali a mesma linguagem que tem no Baiana System, a mesma linguagem que tem na Cor do Som, Armandinho tocando. Então a gente pegou a guitarra baiana para buscar uma textura, mas a gente acabou torcendo tanto e contorcendo que acabou virando uma guitarra normal, com um efeito interessante, mas eu acho que é a gaita que rouba um pouco a cena e meio que molha aquele refrão, né? Com essa ideia de atribuir ali uma textura melancólica, bucólica, também um pouco nostálgica, né? A gente não ouve tanta gaita na música hoje em dia. A música pop tem muito pouco gaita, e eu acho a gaita um instrumento lindo. E também não tem tanta gaita no samba. No samba a gente escuta mais sopro de metal, a gente escuta às vezes até flauta e tal, mas não tem gaita. E Vaqueiro toca gaita, toca muito bem. Os instrumentos da faixa foram gravados por mim, por Fernando Tavares, Felipe Vaqueiro e Bernardo Passos, que era percussionista do Flerte Flamingo até 2020, gravou especialmente nessa música, e teve também participação de outros músicos. O baterista dos Tangolomangos também gravou alguns instrumentos de percussão. Eu me arrisquei na percussão e no fim das contas ficamos nós 3 gravando mais instrumentos, assim. Não teve nenhuma uma divisão de quem ia gravar o quê. Era mais assim, eu tive essa ideia para esse instrumento. Você consegue executar? Então pronto, grava aí. Se não tinha o trato muito no instrumento, cantava a linha pro outro e gravava, mas era bem um esquema mistureba. 3 caras brincando com um bocado de coisa e a possibilidade de gravar e publicar para um bocado de gente ouvir. E esses 3 são a formação antiga do Flerte Flamingo? Não, a formação antiga do Flerte éramos eu, Igor, que ainda tá na banda junto comigo, meu amigo há mais de 20 anos,
E os caras que ficaram lá em Salvador foram César Neto, baixista, e Rodrigo Santos, tecladista e guitarrista. Fernando fundou a banda comigo, era guitarrista, foi morar fora, foi substituído por Rodrigo, voltou agora e é meio que o produtor. Todas as vezes que eu quero produzir um trabalho, que a gente tá com novas músicas, a gente busca ele porque a gente tem uma linguagem muito próxima, a gente se entende muito bem, ele é uma presença que agrega muito e tem muito conhecimento. Mas pra isso acontecer tem que ficar de bem. Quando a gente começou a produzir a música, a gente só construiu o esqueleto dela até o primeiro momento em que fica repetindo, não pode ficar tudo assim sem resolver. Então a gente colocou ali para a repetição, não só a repetitiva, camadas de backing vocal que entravam gradualmente, a gente colocou a gaita, tem uma hora que os instrumentos secam e ficam mais pausados, né? A linha fica um pouco mais com mais estacato. Tudo assim sem resolver. Não pode ficar 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 tudo assim sem resolver. E na sequência a gente pensou, bom, agora a gente pode simplesmente pirar o cabeção e colocar o que a música for pedindo, porque música é um troço cheio de vontade, né? A gente pode querer começar a construir com uma ideia na cabeça, mas a música vai dizer pra você o que ela quer e nem sempre vai ser o que você pensou. Então, conforme a gente foi deixando as coisas acontecerem e mexendo na sessão, algumas coisas iam surgindo e aí veio a ideia de colocar uma sequência de áudios, sabe, que a gente trocou no WhatsApp, áudios que viralizaram também no WhatsApp de Salvador, que o pessoal compartilha muito conteúdo humorístico por lá. Aí teve também um trecho de uma gravação que o percussionista tocou um negócio, eu falei que ficou bom, ele falou, mas isso aí foi eu meio que errei. Eu falei, não, mas tá bom. Ele falou, vai ficar assim mesmo. Um salve a todos aí, boa tarde. Vai ficar assim mesmo? Ali é a sensação de que a coisa meio que se perdeu da passada. E aí quando vem a voz falando, vai ficar assim mesmo, aí a música retoma um pouco o refrão, algumas vezes, num formato menorzinho, né, mais pequenininho, até pra retomar o devaneio de vez, né, a música meio que se desconstrói completamente, e aí entra cachorro latindo, carro passando, uma Kombi. Não pode ficar tudo assim sem resolver. 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 E nesse processo a gente de fato ia, tipo, queria som de criança brincando. A gente descia pro playground do prédio com os equipamentos na mão, microfone, gravava, voltava, editava, abria a janela, gravava um pouco de rua, moto, esse tipo de coisa. Isso é muito legal que vocês acabam retratando um lugar que existe, né? Sim, coloca o ouvinte numa localidade. E na hora de gravar essas coisas, a ideia era ambientar o ouvinte e criar também uma sensação de caos para poder fazer a transição para o que entra na sequência, que é um refrão que a gente tinha perdido, aquele refrão do finalzinho, que é como se fosse um apêndice final da música. Eu tinha escrito aquilo, eu não tinha achado nenhuma parte A, nenhuma construção para que aquilo fizesse parte de uma música dele próprio. E falei, rapaz, mas a gente pode colocar aí, já tem uma outra música que tem uma espécie de apêndice também para fazer a transição. Bota como se fosse ali a sensação de a pessoa entrando num lugar e tá tocando aquela música, ou tem pessoas cozinhando e cantando aquilo. Então, dentro dessa mistura de sonoridades desse refrãozinho final, a gente gravou também a gente lavando louça e cantando. Ligou o microfone, abriu a louça lá, começou a lavar com
bucha e água e detergente mesmo. A gente estava de fato lavando a louça e não só simulando. E cantando a música, e misturou isso dentro do vocal que foi gravado, isolado, violão e tudo mais, e harmonias de voz também colocamos ali, para criar uma sensação de que tinha uma coletividade cantando aquele refrão, e a sensação de estar entrando no lugar e tem um rádio ligado, tá passando um jogo de futebol, um gol do Corinthians. Sacudinho da Gundê, por essa menina. Sacudinho da Gundê, por essa menina. Pra que perder seu tempo assim se lamentando por essa menina? Pra que perder seu tempo assim se lamentando por essa menina? Sacudinho da Gundê, por essa menina. Sacudinho da Gundê, por essa menina. E agora com vocês, Calo na Garganta, de Flerte Flamingo. Fico dando voltas em você, pra ver se passa o tempo. Quem sabe isso me ajuda a perceber por quê. Eu faço tudo tão direito, mano. Perto de você parece tudo tão errado. Tá certo que não é muito educado ir pra casa sem se despedir. Mas cabe um pouco de compreensão, meu bem. Eu sinto falta do suor da palma da sua mão. Não pode ficar tudo assim sem resolver. Bem parecida com aquela da viagem que não aconteceu. Eu ia dirigindo devagar e Peter, Paul e Mary já com calo na garganta. Não adianta, eu não me importo onde é que eu vou, desde que seja com você. Mas pra isso acontecer tem que ficar de bem, pois sem você é só silêncio na minha vida. Teu cheiro no cinto do banco do carro é só mais um porquê. Não pode ficar tudo assim sem resolver. 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 Não pode pegar tudo assim sem devolver. Não pode ficar tudo assim sem resolver. Não pode ficar tudo assim sem resolver. Não pode ficar tudo assim sem resolver. pode ficar tudo assim sem resolver. Não 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 pode ficar tudo assim sem resolver. Lamentando por essa menina, sacudinho da agonia por essa menina.
sem perder seu tempo assim se lamentando por essa menina. Sacudindo da gudez por essa menina. Sacudindo da gudez por essa menina. Agora eu queria deixar um espacinho para você falar sobre projetos novos que estão por vir, ou alguma outra coisa que você quiser aí, um espaço livre. E agora, depois desse single, a gente vai se concentrar no disco. 2023 vai ser o ano de produção do disco do Flirt Flamingo. Massa. Dessa vez um disco completo, né? Porque eu vejo que vocês sempre lançam EPs mais curtinhos, né? E até te perguntar se vocês têm um disco em mente aí. Pois é, a gente sempre quis trabalhar o formato EP para manter a peteca no ar enquanto a gente não tinha um disco. Agora a gente já tem esse disco, vai ser um disco com bastante música, pelo menos 13, 14 músicas, se não mais. Um primeiro disco ele sempre serve para condensar a primeira fase de um artista, de um grupo, de uma banda, mas a nossa primeira fase foi relativamente longa, já tem 5 anos que a gente lança EPs, então a gente vai não só condensar essa primeira sonoridade, essa vertente samba rock que o Flirt Flamingo apresenta, mas também plantar sementes para o futuro. A gente vai olhar para frente nesse trabalho. Legal. E você já tem uma data em mente para o lançamento? Não, a gente tá ainda num processo bem de início, assim, uma coisa bem preliminar. Para fechar, eu queria te perguntar quais artistas que você tem ouvido bastante, brasileiros principalmente. Eu tenho escutado, esse ano eu ouvi muito Kanye West, sabe? Eu assisti um documentário que tem dele no Netflix e acabei escutando toda a discografia dele. E normalmente eu escuto muito música com um viés de pesquisa, não só de prazer. O prazer eu deixo assim para as músicas que eu descubro no Descoberta da Semana, que também é um trabalho de pesquisa, mas são faixas isoladas que eu coloco no Músicas Curtidas e vou ouvindo. Mas no geral eu paro assim, pego um artista e falo agora eu vou viajar na discografia desse artista por inteiro. E os últimos, além de Kanye West, foram Led Zeppelin e Beach Boys. São artistas que eu já escutava, mas que eu nunca tinha escutado a discografia inteira na sequência e tal. E eu acabei entrando nesse viés muito rock and roll, mas de música brasileira que eu mais tenho ouvido é Chico Buarque e Dorival Caymmi. Normalmente eu escuto coisas mais setentistas, um resgate das coisas escondidas dos Novos Baianos, tipo Dagmar, que é uma música instrumental dos Novos Baianos que acho que nem todo mundo conhece e é muito bonita, e muito Valdir Azevedo também. Eu acho que foi o primeiro cara que colocou assim o cavaquinho como instrumento de evidência no choro, né? O cavaquinho estava sempre fazendo acompanhamento pro bandolim. Valdir Azevedo foi quem inverteu isso e a interpretação dele das canções que ele grava e compõe são belíssimas. E por que o Kanye West pegou assim? Porque parece bem diferente do resto das coisas que você tá escutando, né? Com certeza. Kanye, eu sempre, assim, como leigo do universo do rap, eu sempre achava um cara que gostava muito de polêmica, que estava sempre no centro das polêmicas e tudo mais. E as pessoas colocavam ele numa posição tão alta que em algum momento eu parei e pensei, por que esse cara é sempre colocado, né, como o grande desse universo dele que é imenso e que eu não conheço nada? Sempre que alguém é retratado como muito relevante, sempre que eu escuto o nome de um diretor de cinema muitas vezes, o nome de um filme muitas vezes, o nome de um artista muitas vezes, eu vou lá procurar qual é o caso. E quando eu vou procurar qual é o caso, eu quero saber qual é o caso mesmo. Então, no caso dele,
pelo documentário pegar desde o início, eu fui acompanhando, né? São 3 episódios. Esse episódio foi até tal disco, então eu vou escutar só até tal disco, vou ficar lá até o documentário me autorizar a escutar as próximas faixas. E isso fez com que eu digerisse pouco a pouco e entendesse que realmente existe ali uma verve, uma veia criativa muito pulsante. É realmente um artista que está numa prateleira muito alta da música e da arte contemporânea. As letras, os temas que ele trata, a maneira como ele trata e a maneira como ele se mantém atualizado esteticamente nos beats, na produção musical, na performance vocal. Eu acho que ele, ainda hoje, permanece acima dos outros artistas do universo dele e de outros universos também. Ele transcende ao universo do rap. Ele é um artista, um dos principais artistas pop da atualidade. E eu diria que se você pegar esse recorte do primeiro quarto do século XXI, é impossível não colocar ele entre os principais. Esse foi o Risca o Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risca o Disco, siga @MadSoundsProd no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.